Hoje iremos visitar as famosas cavernas de Qumran, no Mar Morto, ali onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, eles têm uma importância muito grande para a arqueologia, pois os manuscritos contribuíram a favor da veracidade do texto bíblico e nos ajudaram a compreender o contexto de algumas passagens da Bíblia Sagrada que antes não compreendíamos com clareza. Também nos mostrou ainda como foram fiéis as cópias das escrituras hebraicas ao longo dos séculos. Vem conosco então nesta expedição mais do que empolgante através das cavernas arenosas do deserto de Qumran. Estamos aqui em Qumran, onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Qumran, vocês podem ver, muitas cavernas, penhascos, montanhas. E aí, numa dessas cavernas, foram encontrados esses manuscritos por alguns beduínos, criadores de cabras. Um contexto todo especial. Eles encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto. Vem comigo. Na primavera de 1947, foram encontrados os primeiros manuscritos em Qumran. Esta foi considerada a maior descoberta de manuscritos da época moderna e a mais importante na região da Terra Santa. É certo que foi uma riqueza, mas também provocou algumas polêmicas. Os manuscritos do Mar Morto são um conjunto de pergaminhos e papiros que datam de séculos antes de Cristo, contendo cópias da Bíblia. Os manuscritos do Mar Morto são compostos por 930 pergaminhos e papiros que foram encontrados em 11 cavernas de Qumran, no deserto da Judeia, na Cisjordânia. Eles foram encontrados entre os anos de 1947 e 1956, todos escritos em hebraico e aramaico. Na Cisjordânia, no deserto da Judeia, há uma região montanhosa e árida chamada de Qumran, onde estão localizadas mais de 300 cavernas. E foi em uma dessas cavernas que, em 1947, dois beduínos árabes encontraram 2 vasos longos. Dentro dos vasos estavam os manuscritos antigos, corroídos pelo tempo. 2 pastores de cabras, bisbilhotando uma caverna em Qumran, no mítico deserto da Judeia, encontram pedaços de couro com inscrições em hebraico antigo. Inadvertidamente, eles haviam feito uma descoberta histórica: 7 pergaminhos com cerca de 2000 anos. Depois de passar pelas mãos de comerciantes e leiloeiros, acharam lar definitivo no Museu de Jerusalém, em Israel. Uma reprodução do mais completo deles, o livro de Isaías, do Velho Testamento, está no expositor circular do majestoso Santuário do Livro. Autenticados por experts, os manuscritos do Mar Morto, como ficaram conhecidos, provocaram uma corrida por mais artefatos nas mais de 600 cavernas da região. Milhares de outros fragmentos foram encontrados, às vezes do tamanho de uma unha, tanto por arqueólogos respeitados quanto por negociantes sedentos por lucros. Entre os primeiros pergaminhos encontrados, alguns foram identificados como cópia do livro de Isaías da Bíblia, com data de produção entre 125 a 100 a.C.
Após esse grande achado arqueológico, os pesquisadores eufóricos foram em busca de mais manuscritos nas outras cavernas próximas. Assim, ao final de 9 anos, 930 pergaminhos foram encontrados em 11 cavernas localizadas na região noroeste do Mar Morto. De acordo com os pesquisadores, entre os pergaminhos e papiros que compõem os manuscritos do Mar Morto, 210 são cópias de livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Entre eles destacam-se 36 cópias do livro de Salmos, 32 cópias de Deuteronômio e 23 cópias de Gênesis, e cópias do livro de Isaías. Um beduíno criador árabe de cabras, Muhammad Ed-Dib, de apenas 15 anos de idade, da tribo de Tamiré, ao procurar uma de suas cabras que se perdera, entrou em uma das cavernas e ali descobriu um certo número de jarras, com cerca de 60 centímetros de altura. Muhammad e seu irmão pensavam ter tesouros nos jarros. De fato, eram tesouros, mas não do tipo que eles procuravam. Eram manuscritos judaicos de mais de 2000 anos de idade. Eram tesouros arqueológicos. Assim, por acaso, foi feita a maior descoberta de manuscritos bíblicos de nossa era. Os beduínos, sem saber do que se tratavam os achados, tentaram vender no mercado de Jerusalém. O primeiro negociante, chamado Kenda, pagou $100 a eles pelo que tinham em mãos e para que trouxessem mais. Porém, ele mal sabia do que se tratava. Ninguém imaginaria que velharias sujas e despedaçadas constituíam o maior achado de manuscritos bíblicos da história, uma janela de mais de 2000 anos para as mentes de judeus e todos os seguidores da Bíblia Sagrada. Entretanto, a descoberta foi fácil comparada aos 50 anos seguintes de luta para decifrar seus significados. Dentro das cavernas artificiais, haviam pequenos buracos que provavelmente sustentavam prateleiras com rolos e pergaminhos, tal como uma biblioteca moderna o tem para os seus livros. Os manuscritos estavam empilhados até o teto e misturados com esterco, barro e todo tipo de entulho empilhado no decorrer dos anos. James Van Der Ken, da Universidade de Notre Dame, da equipe que edita os manuscritos, afirma que havia uma grande caverna onde podia-se ler e tinha um clima confortável. Ele estima que, quando os edifícios de Qumran foram destruídos pelos romanos, os manuscritos foram guardados lá às pressas. Em 1954, um líder religioso sírio pôs à venda em um anúncio no Wall Street Journal 4 manuscritos do Mar Morto. O Estado de Israel os comprou por $250 mil. Embora a caverna 4 fosse a principal, com mais rolos, ao todo eram 11 que foram descobertos no decorrer de 10 anos. Os manuscritos do Mar Morto, portanto, contêm os textos mais antigos das escrituras hebraicas que temos hoje. São cerca de 1000 anos mais antigos do que os textos mais antigos que tínhamos até então. Eles, em sua maioria, foram escritos em hebraico, mas havia outros em aramaico e uma minoria em grego. Havia ainda cerca de 600 textos não bíblicos que são instigantes interpretá-los para descobrir mais acerca dos relatos bíblicos. Os textos não bíblicos eram inéditos e tinham muitas informações sobre a Judéia e a vivência judaica do primeiro século. Os manuscritos foram cuidadosamente enrolados em linho e colocados em jarros dentro das cavernas, pois visava-se proteger a grande biblioteca da comunidade de Qumran do ataque da 10ª Legião Romana, que, sob comando do general Vespasiano, aproximava-se para destruí-la, o que se concretizou completamente em junho de 68, da era cristã. Os membros da comunidade muito provavelmente imaginavam voltar para lá e recuperar seus escritos sagrados, dando continuidade aos seus costumes e aguardando por seu Messias,
Porém, isso nunca aconteceu porque todos foram exterminados. Mesmo diante desse martírio, parece que isso era uma providência divina para que uma geração distante, incrédula e cheia de dúvidas com relação ao texto bíblico pudesse ter total confiança nas escrituras dos profetas de Deus. Dentre os escritos encontrados em Qumran estão 2 cópias incompletas do livro de Isaías, um manual de disciplina, um tipo de guia para a comunidade, um livro de hinos parecido com os Salmos, o livro de Enoque, um manual militar, orientações próprias para o Armagedon, um comentário sobre o livro de Abacuque, uma paráfrase do livro de Gênesis, 3 fragmentos do livro de Daniel, 200 fragmentos de porções da Torá, Salmos, Jeremias e Ruth, 300 fragmentos contendo cerca de 1/3 dos livros canônicos, todos esses preservados por cerca de 1900 anos e encontrados por acaso. Fragmento da Septuaginta, Antigo Testamento grego do século I, fragmentos da Septuaginta, Antigo Testamento do século I. Cópias da Septuaginta também foram encontradas nessa descoberta. A Septuaginta é uma tradução grega das escrituras hebraicas feita no século III da era cristã, período de helenização dos povos ou implantação da cultura grega. O texto grego encontrado em Qumran tem o diferencial de preservar o nome de Deus ainda em letras hebraicas. As cópias das escrituras encontradas ali tinham idade de mais de 200 anos antes da nossa era. Estes achados provaram que os escritos bíblicos foram fielmente preservados e copiados ao longo do tempo. Cerca de 95% dos livros bíblicos descobertos dentre os manuscritos do Mar Morto têm o texto exatamente igual aos livros que temos hoje. E as diferenças existentes são meras questões gramaticais, mostrando assim o quanto a preservação do texto bíblico foi fiel. Os manuscritos do Mar Morto nos ajudaram a compreender como era o judaísmo da época do Messias e as raízes do judaísmo moderno, bem como do cristianismo, nos dando uma visão mais perto do contexto judaico do primeiro século e de um tempo antes. Os manuscritos contribuíram a favor da veracidade do texto bíblico e nos ajudaram a compreender o contexto de algumas passagens da Bíblia Sagrada que antes não compreendíamos com clareza. Nos mostrou ainda como foram fiéis as cópias das escrituras hebraicas ao longo dos séculos.